Olá, seja bem-vindo a mais um Saúde em Pauta. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os benefícios do Pilates. A nossa convidada é a fisioterapeuta Blandina de Freitas. Olá, Blandina, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Carol, eu que agradeço. Blandina, muita gente procura o Pilates por conta de dor nas costas, mas o que pode levar a pessoa a procurar também? A maior procura realmente são os pacientes com alguma queixa de dor nas costas, ou dor lombar, enfim. E a grande procura nesse caso é porque o método é bastante eficaz nesses casos, assim, né, de pacientes com dores. O Pilates vai promover uma melhora do equilíbrio, melhora da flexibilidade e principalmente dessa queixa de dor, né? Mas tem muita gente que também procura como método de exercício, assim, como uma busca pela qualidade de vida, melhora de atividades físicas, né? E é isso, assim, a gente tem os dois casos, né? Legal. E qualquer pessoa pode praticar? Existe alguma contraindicação? Não, a princípio não. Qualquer pessoa pode praticar, não tem muito problema de idade. Idosos também, como eu falei, se beneficiam muito da flexibilidade, do equilíbrio, porque isso também vai melhorar a qualidade de vida deles, as atividades do dia a dia que a gente vai tendo dificuldade conforme o envelhecimento ocorre. E, claro, evitam quedas e outras lesões também, né? Adolescentes também podem, como ficam muito tempo sentados e jogos de videogame, computador, a postura acaba sendo muito prejudicada. No Pilates a gente consegue trabalhar a consciência corporal dessas pessoas e com isso melhorar também o dia a dia, as atividades na escola, atividades cotidianas também. Existe uma possibilidade imensa do que você pode trabalhar com Pilates. É muito bom para fibromialgia, é excelente para pacientes também com algum distúrbio motor, assim, que não seja relacionado ao sistema musculoesquelético, pacientes com Parkinson, pacientes pós-AVC. Muita gente consegue se beneficiar desse método. Até as gestantes? Inclusive gestantes. É muito, muito legal isso. As gestantes, elas, durante o trabalho de parto, né, tem uma exigência muito grande de grupos musculares que são bastante trabalhados no Pilates também, né? São os músculos do assoalho pélvico, os músculos de respiração, abdominais profundos. Tudo isso a gente trabalha durante o período gestacional. Não tem, assim, uma fase, vamos começar no segundo trimestre, terceiro, enfim, não tem. O exercício ele vai evoluindo conforme a gestação também progride. A única coisa que a gente pede é, assim, que exista uma autorização médica, por assim dizer, para saber se essa paciente, se essa gestante, né, tem alguma contraindicação por conta de uma gravidez de risco ou algo assim. Tirando isso, normal. E existe algum caso em que a pessoa não possa praticar o Pilates? Não, só casos realmente que o comprometimento motor é muito grande, muito avançado, que ela não consiga realizar os exercícios, ou que exista algum problema de cognição, sabe? De entendimento dos exercícios. Porque durante a execução, a gente vai corrigindo, e se essa pessoa tem essa dificuldade de entender, ela não vai conseguir fazer o método da maneira correta, né? E o que diferencia o Pilates de outras atividades físicas? Bom, Pilates a gente preconiza principalmente a qualidade do movimento, não a quantidade. Então são exercícios com baixa repetição, tem exercícios com pouquíssimo impacto também, e os exercícios trabalham muito mente e corpo concomitantemente, né? Trabalha bastante a concentração. E eles acabam sendo muito individualizados, não é um exercício que você tenha super generalizado. Porque como para cada aluno você vai ter uma correção específica, mesmo que a aula seja dada em grupo, o retorno do profissional, do terapeuta que está fazendo as aulas, ele vai ser individual para cada aluno, para cada pessoa que está ali executando, é uma correção específica, de acordo com as dificuldades que vão sendo observadas na atividade.
Entendi. E quem não conhece fica sempre em dúvida. Para praticar o Pilates precisa de aparelho? Não necessariamente. O Joseph Pilates, quando criou o método, ele foi desenvolvendo a partir das observações dele com os objetos que ele tinha no dia a dia. Então, ele desenvolveu esses aparelhos, né? Mas ele também usava muito o solo como forma de exercício, usando o peso do próprio corpo. A grande diferença é que alguns desses aparelhos, a Chair, o Reformer e o Cadillac, ele usa resistência de molas. E essas molas, elas vão provocar uma resistência ao movimento. E isso, às vezes, vai dificultar o exercício e, às vezes, ele vai facilitar também, né? E com isso, você também aumenta a possibilidade de ganho de tônus muscular, de força, de resistência. Que legal! Agora nós vamos para um breve intervalo, mas não saia daí, pois na volta falaremos mais sobre os benefícios do Pilates. Olá, estamos de volta. No programa de hoje estamos falando sobre os benefícios do Pilates. A nossa convidada é a fisioterapeuta Blandina. Blandina, o criador do método, ele fala sobre alguns princípios que norteiam a prática. Quais são eles? Isso é muito importante, porque esses são os princípios básicos que diferenciam também a prática de outras atividades. O primeiro deles é a respiração. Durante toda a execução de todos os movimentos, a respiração é feita de maneira conjunta, né? É necessário que o aluno faça uma respiração tranquila, uma inspiração tranquila e uma expiração forçada na fase de maior dificuldade de execução. E aí, entrando o segundo princípio, que é o centro, né, de controle, durante essa expiração, ele vai fazer uma contração do que o Pilates chamava de powerhouse, que é o nosso centro de controle. Hoje a gente chama de core, que são esses músculos transversos profundos do abdômen, os eretores da coluna e os músculos do assoalho pélvico, que são os músculos que ele acreditava ser responsáveis pela manutenção da nossa postura e do nosso centro de controle de movimento mesmo, né? E aí entra a concentração, porque para você fazer essas atividades de maneira consciente, é necessário que você conecte mente e corpo, sinta toda a execução do movimento e você faça ele de maneira controlada, para que você tenha o melhor, que o controle seria o próximo princípio. Então você faz ele de maneira controlada, dinâmica e fluida, né? A precisão também é uma desses pontos abordados, que é o movimento feito da maneira mais harmônica possível, para que você não tenha um gasto enorme de energia e que você também não faça uso de grupos musculares que você não vai precisar durante aquela execução, né? E por fim, a fluidez, que é quando o exercício é feito de uma maneira completamente harmônica e sem grandes interrupções, sem movimentos bruscos, e finalmente o exercício começa a ficar mais fácil e o controle postural e a concentração e tudo vai ficando mais harmônico mesmo. Legal. Agora nós vamos assistir o depoimento que a Daniela mandou. Ela está praticando Pilates há algum tempo e vai contar pra gente como que está sendo. Olá, eu vim aqui para falar um pouquinho sobre os benefícios do Pilates na minha vida. Faço Pilates há aproximadamente 5 meses e eu fui procurar o Pilates por uma indicação da psicóloga, né? Eu comecei a ter alguns sintomas de ansiedade, né? E também eu tenho déficit de atenção, de moderado a grave, né? Então ela me sugeriu um exercício que eu não fizesse de maneira mecânica, mas que eu precisasse me concentrar para realizar as atividades. Então o Pilates, ele me proporciona isso. Porque quando eu estou no Pilates, eu preciso pensar, né, na minha postura, na minha respiração, no limite do meu corpo, para que eu execute o exercício. Então isso tem me ajudado até fora do Pilates, porque eu preciso me concentrando no meu corpo, na minha postura, eu consigo estar mais inteira naquilo que eu estou fazendo. E isso está me ajudando bastante. Então o Pilates tem sido um benefício para minha mente, né, para minha parte psicológica, além do meu físico. Então a todos que, assim como eu, né, precisam de algo psicologicamente, né, emocionalmente falando também, eu indico muito mesmo Pilates.
Obrigada pela participação, Daniela. Blandina, a Daniela falou um pouco do Pilates para tratar o déficit de atenção. E quais são os outros benefícios? Como a Daniela disse, o Pilates é uma atividade que trabalha mente e corpo associado, né? Então exige esse grau de concentração na execução dos movimentos. E com isso você promove uma melhora da ansiedade, a pessoa acaba ficando mais centrada no próprio corpo e fazendo as atividades do dia a dia com uma maior concentração. Tem o fator psicossocial grande atrelado realmente a isso. E por ser uma atividade bastante variada, com muitos movimentos e muita diversidade, ela não é uma atividade monótona. Então, aquelas pessoas que ainda não encontraram um exercício porque acham tudo muito repetitivo, tudo muito mecânico, às vezes se encontram no Pilates também, porque é uma prática que acaba exigindo delas a cada aula, porque é muito difícil ter uma repetição. Ótimo. E Blandina, o Pilates ele emagrece ou deve ser associado a outra atividade física para isso? Essa é uma pergunta bastante frequente, né? O objetivo primordial do Pilates não é o emagrecimento. Claro, é uma atividade física, vai trabalhar os movimentos e isso gera uma perda calórica, né? Isso vai gerar um aumento do metabolismo também. E claro, também para trabalhar um ganho de força, tudo isso ajuda, né? Mas o Pilates sozinho, muitas vezes, não consegue, não é o suficiente para que aquela pessoa alcance o objetivo que ela deseja. Então, a gente sempre fala para o aluno que tem por objetivo o emagrecimento, que ele também procure uma outra atividade complementar, normalmente uma atividade aeróbica ou um treinamento funcional ou algo assim orientado, e também a orientação nutricional, porque assim ele também vai ter ali o efeito completo e atingir o que ele gostaria realmente. E assim, muita gente une Pilates e musculação. Por que essa combinação é importante? São exercícios complementares, né? A musculação, ela é feita com uma carga progressiva e tem por objetivo a hipertrofia, que é o ganho de massa muscular e da resistência também. Vai depender um pouco do treinamento que é feito, né, e da orientação. E o Pilates, além de trabalhar isso, ele trabalha também isso de forma sutil. Mas trabalha também o alongamento, a consciência corporal, o equilíbrio e outras atividades, né, outras funções que a musculação não trabalha tanto, né? E então, são atividades que podem ser associadas, elas não vão se anular, elas vão se somar ali. O importante nesse caso é que não sejam feitas no mesmo dia e que os instrutores sejam orientados de que as duas estão sendo feitas para evitar uma fadiga muscular, uma sobrecarga articular. Então, que os treinos sejam feitos de maneira alternada para que não ocorra risco de lesão. Interessante. E quem ficou interessado em praticar deve procurar quem? Qualquer fisioterapeuta pode dar a aula? Não, né? No Brasil, a legislação ela permite que fisioterapeutas ou profissionais de educação física deem aula de Pilates, mas é necessário que se tenha o curso de formação básica, minimamente o básico. Existem os cursos avançados hoje, né, que aumenta ainda mais o grau de dificuldade de execução, mas é isso que é o necessário, né? Então, quando a pessoa interessada for procurar uma academia ou um estúdio de Pilates, né, o clube mesmo, para fazer essas aulas, o que ela tem que se preocupar é que o profissional que vai dar essas aulas, ele tenha capacitação no método. É a maneira mais eficaz de se evitar lesões e de que essa pessoa consiga atingir os objetivos dela dentro dessa técnica específica. Obrigada, Blandina, pela sua participação. Obrigada. E obrigada pela sua companhia. Se você tiver interesse, então, procure um centro especializado. Até o próximo Saúde em Pauta.